É o ano de 2041 e a humanidade atingiu o ponto onde pode enganar a morte. Qualquer pessoa que morre de forma não natural tem o direito de ser trazida de volta à vida. Tudo o que é preciso é criar um backup de sua personalidade, um ponto de restauração, pelo menos a cada 48 horas. Mas existe uma sociedade de pessoas chamada Rio da Vida que tenta sabotar este conceito para suas intenções malignas. A jovem detetive Emma M. Troska, uma aspirante a Lumiar da polícia, está na trilha deste grupo. Ela se vê arrastada para um caso que não é tão simples quanto parecia inicialmente e cujas consequências atingem níveis mortais. O filme começa na Europa Central em 2041, onde crescentes desigualdades sociais e econômicas levam ao aumento de crimes violentos. Devido a este medo na sociedade, todos os cidadãos obtiveram o direito constitucional à revivescência em caso de morte não natural. A nova tecnologia usada para a revivescência é chamada ponto de restauração. A cena dá-se em um edifício gigante, onde vemos um dispositivo de ponto de restauração com uma mensagem piscando na tela avisando ao dono que seu ponto expirou, junto com um timer mostrando a marca de 48 horas e um prompt para criar um backup agora. A câmera se afasta e vemos que o dito dispositivo está sobre um corpo morto com as mãos amarradas nas costas com braçadeiras. Há 2 corpos mortos no chão e 2 reféns homens vivos. Agora vemos a agente M correndo para um prédio e escaneando-o, mas o escaneamento não mostra evidência de vida lá dentro. Do outro lado, uma figura encapuzada coloca um saco no rosto de um dos reféns antes de atirar nele. A agente M pensa que é uma pista falsa de alguém chamado Lawrence, mas não há correspondências na base de dados. Ela está prestes a se virar para ir embora quando avista um veículo voador policial no céu e entra no prédio, solicitando outro escaneamento. Vemos que o refém que acabou de ser morto tem o mesmo dispositivo com a mesma mensagem. A figura encapuzada coloca o saco no último refém conforme seu dispositivo também se aproxima da marca das 48 horas. A figura encapuzada está matando-os após o backup deles expirar. A agente M sobe os andares de escada enquanto o novo escaneamento ainda mostra o andar vazio. O operador do outro lado da ligação deduz que o andar está blindado, e a agente M vê folhas estranhas ao redor do piso. O operador pede que ela saia, mas ela ouve um tiro e entra na sala. Ela vê os corpos no chão enquanto a pessoa encapuzada está saindo. Ela aponta sua arma para ele, mas não quer atirar. A pessoa encapuzada é do grupo Rio da Vida e ele não tem ponto de restauração. Ela verifica seu ponto de restauração. Apenas 22 horas se passaram desde seu último backup, então ela se sente segura. Ela tenta prender o homem encapuzado, mas ele pula para a morte. Mais tarde, em casa, a agente M está tocando piano quando Peter Troska, seu marido, chega. Ele é pianista, toca uma versão gravada de seu concerto em seu piano e a convida para um concerto, mas ela recusa. Ele fica um pouco chateado, mas compreende e diz que voltará em 2 dias. É então que percebemos que era uma antiga chamada holográfica gravada pela agente M, e ela estava apenas revivendo seu passado. Ela fica emocionada, talvez tenha sido sua última ligação com ele. Após o Sim começar a atualizar seu ponto de restauração, sua assistente de inteligência artificial lembra-a de um evento em seu calendário, e ela pede para prepararem seu carro. Ela sai, seu carro sai dirigindo sozinho e a porta se abre automaticamente para ela. No caminho, ela ouve as notícias e há um novo relatório sobre o ataque de ontem. É um de uma série de ataques perpetrados pelo Rio da Vida. O ataque começou uma semana atrás com um ataque a um ônibus. Há também notícias sobre a conferência de imprensa do CEO do Instituto de Restaurações, Karel Rohan, sobre a planejada privatização do Instituto. A atualização de seu ponto de restauração termina e ela chega ao escritório da FF. Ela se encontra com o capitão, que a repreende por ignorar ordens diretas. Ela argumenta como aquele homem manteve os reféns por 2 dias e esperou seu ponto de restauração expirar antes de matá-los. Nenhuma quantidade de negociação teria ajudado, pois o Rio da Vida nunca se rende. Também aprendemos que algo aconteceu com Peter 2 anos atrás e o Rio da Vida pode ter algo a ver com isso. O capitão lhes dá um novo caso relacionado ao Rio da Vida, mas pede que ela seja uma jogadora de time. Ela chega à cena do crime e descobre que as vítimas são David e Christina Clad. David é quem desenvolveu a tecnologia de recuperação. Ela olha ao redor da cena do crime e colete evidências. A mulher é morta com menos dor e posta como se tivesse sido posta para descansar, mas David foi esfaqueado 11 vezes. Ela deduz que foi pessoal e descobre que nenhuma das vítimas tinha um ponto de restauração válido. Mais tarde,
Rohan dá a conferência de imprensa e vincula o assassinato dos Clads ao Rio da Vida e outros ataques deles, comentando como esses eventos enfatizam a importância da privatização. Depois disso, Amy encontra Rohan para fazer algumas perguntas, e ele a direciona à doutora Petra Trová. David foi mentor de Petra. Ela mostra a Amy a restauração de um menino morto em um acidente, então conta a Amy que a irmã do menino também estava no acidente, mas ela não fazia backups regularmente e não pode ser restaurada, isso por causa da regra das 48 horas, e é por isso que o plano de Rohan de privatizar é melhor, pois levará a backups em tempo real. Petra conta a Amy que David tinha backup, mas alguém hackeou seus sistemas e o deletou. Ela pede a Amy para manter isso em segredo, pois vazar essa informação prejudicará o instituto, enquanto Cristina não havia feito um ponto de restauração por mais de 4 meses. Em casa, enquanto verifica o telefone de Cristina, Amy descobre sobre Vitor Toffer e fica sabendo que ele foi investigado anteriormente por envolvimento com o Rio da Vida. Ela vê o arquivo do caso Rio da Vida. Há também uma foto de Peter entre as vítimas, confirmando que o Rio da Vida tem um papel em sua morte. Ela encontra uma foto de Vitor, e ele está usando um colar de contas similar a um que Amy encontrou na cena do crime. Ela consegue um mandado de prisão para ele e está prestes a sair quando é abordada por David no estacionamento. Ela quer levá-lo à delegacia, mas ele pede para ela ouvi-lo. Ela o coloca em seu carro, e no caminho ele conta que foi restaurado de um backup de teste antigo, mas por causa disso ele não tem memória do tempo após aquilo e suas chances de sobrevivência são baixas. Ela chega à casa de Vitor, um lugar abandonado na floresta, e entra para prendê-lo, trancando David no carro. David descobre que Vitor está envolvido em seu assassinato e abre o carro usando o protocolo de emergência. Vitor diz a Amy que David merecia a morte. Ele mostra a ela um chip com o logo do instituto e diz que cooperará e responderá a todas as perguntas se ela prometer-lhe um julgamento justo. David chega lá e Vitor revela que foi David quem matou Cristina, enquanto ele tentou salvá-la, mas chegou atrasado. Uma luta se inicia e Vitor foge, mas não antes de David atirar em suas costas. Vitor foge pela floresta e Amy o persegue, mas ele consegue escapar quando ela cai em uma lagoa e fica presa em vinhas. David a salva de se afogar e a puxa para fora, mas a polícia chega e ele vai embora, dando a ela informações de como encontrá-lo. Ela atualiza seu ponto de restauração. O agente da Europol, Mansfield, chega. Ele faz algumas perguntas e diz que o caso é dele agora, então pede que ela trabalhe com ele no caso. Ela vai encontrar David, que diz que nunca poderia machucar sua esposa. Ele então conta que o chip que Vitor tinha era uma chave para obter acesso total ao servidor, e ele a usou para hackear o servidor. Há 3 chaves, uma em um cofre, uma com Rohan e esta era a chave de David. Então Amy levanta a hipótese de que Vitor o matou pela chave, mas ninguém sabia da chave, então ela acha que a esposa de David estava envolvida, mas David recusa, afirmando que sua esposa nunca faria algo assim com ele. Eles vão para a casa de David, que diz que quer informações e que o instituto o mantém no escuro. Ele acessa o servidor e descobre que há um vírus que está destruindo os backups. Amy encontra uma foto e a leva. Eles pegam algumas injeções e muitos discos contendo vídeos de David para que ele possa obter informações sobre as memórias perdidas. David vê uma foto fora do lugar e, ao inspecioná-la, encontra uma tela, mas há uma senha que ele não lembra. Patrulhas da Europol chegam, então eles saem. David explica que não podem restaurar ninguém com um backup mais velho que 48 horas porque isso faz o corpo se desfazer. As injeções são tratamentos experimentais e ele se injeta. Ele então assiste aos vídeos. Ele está com sua esposa celebrando seu aniversário em um vídeo. Ela quer um bebê, mas ele diz que não é a hora certa. Amy chega e mostra a foto que encontrou em sua casa. É a foto de Vitor e Cristina. A foto nem tem um mês de idade. Amy conta a David que registros mostram que eles começaram a conversar há 4 meses. David percebe como Vitor conseguiu suas chaves. Amy vai encontrar Mansfield, e ele conta sobre David estar vivo. Mansfield fala sobre a situação do vírus com Rohan. Eles aprendem que a cada segundo que passa a chance de alguém morrer sem um backup aumenta. Rohan conta que trouxe David de volta porque ninguém entende o sistema melhor que ele. Rohan quer manter em segredo, mas Amy argumenta que as pessoas têm direito à informação. Mansfield também apoia o argumento de Rohan e diz que sua tarefa principal agora é encontrar David e Vitor, e isso não ajudará. Amy fica com raiva e volta para casa. Ela vê David no chão sofrendo e dá a ele a injeção.
Mansfield chega e David se esconde no quarto de Amy. Mansfield sabe que David e Amy foram à casa dele e pergunta onde ele está. Ele fala mal de Christina para fazer David se mostrar e capturá-lo. Amy ameaça contar a todos, mas como ela tem seu último backup antes de ir à casa de David, Mansfield ameaça atirar nela para que ela seja ressuscitada sem memória relacionada a isso. Ela usa a chamada gravada para distraí-lo e atira nele na altercação resultante. Ela e David escapam de lá em um carro civil que Amy tem, enquanto ela envia seu carro policial para um posto de carregamento. Eles vão a um bar do tipo mercado negro subterrâneo. Lá ela encontra rosto desgastado e pega um telefone não rastreável dele. Ela usa o scanner lá e analisa as fotos de Victor e Christina. Ela localiza o lugar da foto. É a casa da tia de Victor. Eles vão até lá e há muitas pessoas lá, afastadas de toda a tecnologia. Acredita-se que sejam o rio da vida. Amy e David encontram Trová, tia de Victor. Eles descobrem que são declarados fugitivos e são procurados. Terry os convida para dentro e conversam sobre Victor. Terry diz que acredita que o rio da vida não passa de propaganda do sistema. Amy e Terry falam sobre o significado da vida e da morte. Terry diz que o ato de morrer é a própria vida. Ela garante que não encontrarão Victor. Ela oferece uma cama se quiserem passar a noite. Eles decidem ficar. David toca piano e conta a Amy que é a primeira vez que toca. Ele conta que fizeram um programa chamado O Presente, que dá às pessoas novos conhecimentos ou habilidades após serem restauradas, mas não o tornaram público para não ser abusado. Amy fala com David sobre Peter. À noite, Amy segue Terry e a vê reabastecendo um carro. Ela acorda David e diz que precisam sair. Eles entram no carro. O ponto de restauração de Amy atinge a marca de 48 horas e ela não pode fazer backup ou serão encontrados. David encontra o dispositivo de Peter e vê que ele tinha um ponto de restauração. Ele pergunta o que aconteceu. Amy conta que a orquestra de 50 membros de Peter foi capturada, cada um morto após 1 hora. Seu marido foi o último. 48 membros foram restaurados e mentiram ao público que havia apenas 48 reféns e todos foram restaurados. Eles veem Terry saindo e a seguem até uma igreja abandonada, onde descobrem que Petra também morreu, pois seu backup também foi apagado, e Terry argumenta que também culparão Victor por isso. Amy convence Terry a ajudar, e ela deixa Amy encontrar Victor, mas pede que David fique com ela para não machucar Victor. Amy encontra Victor e o prende. A condição de David piora e Terry oferece água a ele. Enquanto ele bebe, Terry o dá um taser. Victor fala a Amy sobre o Rio da Vida e pede para ser levado à corte. Victor conta a Amy que Rohan fundou o Rio da Vida para usar como bicho-papão para assustar os clientes. Amy não acredita nele, mas ele diz que coletou provas que deu a Christina para guardar. Terry chega segurando David como refém. Amy solta Victor, que tenta fugir, mas colide com Terry em sua saída, o que dá uma chance a ela. Ela liberta David arrancando o taser de Terry e, então, persegue Victor. Enquanto corre, ela dá um taser em Victor e ele colide com um carro. Ela rapidamente inicia o processo de backup para ele. Isso pode fazer com que sejam rastreados, então eles precisam parar o compartilhamento de dados. Amy encontra o backup de Christina em um colar em seu pescoço. David encontra uma capa para bloquear o sinal, e o backup é criado, mas não enviado ao servidor. Eles colocam Victor no carro e partem. Não podem levá-lo à instituição, mas David pode revivê-lo na universidade onde está sua primeira unidade de restauração. Eles começam o processo para restaurar Victor, e Amy questiona David sobre seu envolvimento no plano de Rohan, mas ele alega não ter nada a ver com isso. David diz que após a restauração os dados serão enviados ao instituto e ele não pode fazer nada a respeito. Amy diz que tem um plano e pergunta a David que nome Christina havia escolhido para o bebê, como ele mencionou uma vez antes. David menciona que o nome escolhido era Florence. Amy liga para o capitão e pede ajuda, mas ele desliga. O processo termina e Victor é revivido. Amy faz David fazer backup de seu ponto. Rohan recebe uma ligação sobre o uso da unidade de restauração da universidade e então liga para alguém para contar sobre a localização de Amy. David pede a Amy para fazer um backup, mas ela não o faz. Victor então conta que Rohan quer matá-lo porque ele tem a prova de todos os pagamentos que Rohan fez pelos ataques terroristas do Rio da Vida. Ele deu a prova a Christina para que ela mostrasse a David, e se David tivesse ido à polícia com isso, então teriam acreditado. Amy percebe que a prova está no cofre da foto na casa de David. Victor também revela que David matou Christina, e ele queria revivê-la de um backup antigo, antes de conhecer Victor, para tê-la de volta.
Cristina não queria ser restaurada, então Victor apagou seu backup junto com outros. David fica com raiva e soca Victor. A história de Victor explica a presença daquelas injeções na casa de David. Amy coloca o disco de Cristina em um dispositivo e o entrega a David. Mansfield chega, informado por Rohan da localização. Ele atira em Victor, verifica o disco de Amy e vê que seu backup está além da marca das 48 horas. Amy concorda em cooperar. Mansfield fala com Rohan e o informa sobre a situação. Ele então atira em David e Amy. A polícia chega e o prende. Rohan vai à casa de David e usa a senha Florence para abrir o cofre, mas o capitão chega e o prende. Vemos que Amy conseguiu criar um backup antes de morrer e é restaurada. O capitão se encontra com ela. Ele conta que Rohan e Mansfield foram presos, mas David não foi tocado porque as pessoas influentes que querem um instituto privatizado querem que ele o administre. O capitão diz que seu caso é um pouco complicado porque o David que tem agora não assassinou ninguém, e foi ele quem enviou a dica com o nome Florence. Ele queria parar Rohan e salvar vidas. Terry está processando a instituição pela restauração não autorizada de Victor. Amy vai ao funeral de Cristina e David pergunta se ela recebeu seu presente. Ela dá seu disco a David para lembrá-lo do que fez. Ela retorna para casa e agora pode tocar piano perfeitamente, um presente de David, e o filme termina.